Quando Michel Foucault escreveu sobre o nascimento da biopolítica, ele antecipava algo que só seria plenamente visível no século XXI, o momento em que o poder deixaria de se exercer sobre territórios e passaria a operar sobre corpos. O século XXI não inaugurou esse processo, apenas o tornou total. A pandemia global de 2020 não foi apenas uma crise sanitária. Foi o maior experimento comportamental da história moderna, conduzido em escala planetária sob o disfarce da urgência médica. Em poucas semanas, populações inteiras aceitaram o controle de seus deslocamentos, a vigilância digital de seus contatos e a normatização de seus gestos mais simples: respirar, tocar, aproximar-se. Tudo em nome da segurança. A ideia de cuidar da vida tornou-se o novo fundamento do poder, e foi sob essa bandeira que governos, corporações e instituições científicas reconfiguraram a noção de liberdade. O filósofo Giorgio Agamben advertiu que o estado de exceção, aquele em que a lei é suspensa em nome da preservação da vida, havia deixado de ser uma anomalia. Tornara-se o modo de governo. Não era mais o medo da guerra que legitimava a obediência, mas o medo do contágio. O inimigo deixara de ter rosto, bandeira ou território, estava dentro do próprio corpo. E quando o inimigo se torna biológico, todo indivíduo vira um possível vetor. A Organização Mundial da Saúde passou a ditar protocolos que moldaram desde a economia até o comportamento emocional. O Fórum Econômico Mundial redefiniu o conceito de resiliência social como capacidade de adaptação a medidas de emergência permanentes, e empresas de tecnologia assumiram o papel de mediadoras entre o cidadão e o real, armazenando dados sobre saúde, deslocamento e preferências em nome da prevenção. O discurso médico se misturou ao discurso político, e o cidadão passou a viver sob um regime de biossegurança. O corpo foi transformado em campo de vigilância e o comportamento em variável controlável. O confinamento coletivo funcionou como um gigantesco laboratório social, um teste de obediência global mediado por algoritmos, estatísticas e medo. Mas o que estava sendo testado, de fato, não era a eficácia de vacinas, máscaras ou protocolos. Era a elasticidade da consciência humana diante do controle. O quanto a sociedade suportaria renunciar à autonomia em troca de proteção. O quanto o indivíduo aceitaria ser reduzido a dado biológico. A pandemia revelou que o verdadeiro campo de batalha do século XXI é a mente. E que o vírus mais poderoso é o medo. Não o medo irracional, mas aquele cuidadosamente cultivado, administrado e convertido em política pública. O conceito de biopolítica surgiu na segunda metade do século XX, quando Michel Foucault observou que o poder moderno havia deslocado o seu foco. O soberano clássico tinha o direito de matar. O Estado moderno passou a gerir a vida. Essa transição, iniciada entre os séculos XVIII e XIX, coincidiu com o avanço da medicina, da estatística e da burocracia populacional. Censos, hospitais e exércitos deixaram de ser instituições isoladas e passaram a compor uma mesma máquina de administração biológica. O poder já não era exercido apenas pela força, mas pela gestão dos corpos e pela regulação dos hábitos. No final do século XIX, essa nova racionalidade atingiu seu auge com o nascimento da saúde pública. As epidemias de cólera, tifo e varíola deram origem a sistemas de vigilância, quarentenas e protocolos sanitários que, sob o argumento de salvar vidas, criaram um modelo de governança baseado no risco e na prevenção. Foi nesse contexto que o biopoder se consolidou como forma de governo. O corpo humano se tornou o principal objeto de administração e, portanto, de controle. Durante o século XX, esse paradigma foi amplificado por tecnologias de massa. A psicologia comportamental de B.F. Skinner, os experimentos de condicionamento, os estudos sobre propaganda e o surgimento da televisão permitiram algo inédito: moldar o comportamento coletivo sem coerção física. O corpo continuava presente, mas o alvo passava a ser o cérebro.
a biopolítica se expandia para o domínio do psiquismo. Com o advento da informática, o controle ganhou um novo suporte. A partir da década de 1970, as teorias de cibernética começaram a se infiltrar nas ciências sociais e na medicina. O homem passou a ser descrito como um sistema de processamento de informação, e o corpo como uma interface. Essa visão reducionista abriu caminho para o que hoje chamamos de tecnobiopolítica, o governo das populações por meio de dados. Quando o século XXI começou, o corpo já estava plenamente inscrito em bancos de informação, cartões de vacinação, exames laboratoriais, registros digitais, chips, senhas e históricos médicos online. O biopoder deixava de ser uma teoria filosófica e se tornava infraestrutura. O indivíduo não era mais apenas cidadão, era paciente, contribuinte, usuário, dado. A pandemia de 2020 apenas revelou a maturidade desse sistema. O que Foucault descrevera como biopolítica e Agamben como estado de exceção se fundiram em um único regime global. Cada fronteira sanitária funcionava como um espelho, refletia a fusão entre ciência, segurança e economia. O corpo virou passaporte, o passaporte, código, o código, identidade. Essa estrutura nasceu da soma de 3 forças históricas: o medo da morte, o fascínio pela ciência e a promessa da salvação técnica. 3 pilares capazes de sustentar qualquer tipo de obediência, desde que embalados pela narrativa de proteção coletiva. O poder, enfim, não precisava mais se impor. Bastava ser apresentado como cuidado. Em 2020, a humanidade descobriu o que significa viver sob um estado de exceção invisível. Pela primeira vez, a suspensão das liberdades não foi imposta por tanques ou quartéis, mas por aplicativos, relatórios científicos e campanhas de comunicação. O confinamento, as métricas de contágio e os gráficos diários de mortalidade transformaram o medo em um instrumento de engenharia social. O discurso médico se tornou o vocabulário do poder, e a obediência passou a ser medida em dados. Governos de todos os continentes implementaram políticas de rastreamento digital, certificados sanitários e controle de mobilidade com o apoio das grandes corporações de tecnologia. Google e Apple lançaram sistemas de notificação de exposição integrados aos sistemas operacionais de bilhões de dispositivos, convertendo cada cidadão em uma antena de vigilância involuntária. A Organização Mundial da Saúde passou a ditar protocolos de conduta global e o Fórum Econômico Mundial inseriu a ideia de grande reinicialização no debate público, um projeto de reorganização econômica baseado em resiliência digital, rastreabilidade e automação. A pandemia revelou que a saúde pública podia funcionar como matriz para uma nova forma de governança global, na qual dados biométricos e psicológicos substituem as antigas fronteiras nacionais. Passamos a viver dentro de um panóptico digital, em que a vigilância não precisa mais de câmeras, porque o olhar foi internalizado. As notificações, as campanhas de conscientização, as hashtags e os discursos de responsabilidade coletiva funcionaram como dispositivos de condicionamento comportamental. O indivíduo foi convencido de que cada ato cotidiano, sair de casa, respirar, encontrar alguém, tinha valor político e moral. As plataformas digitais assumiram o papel de mediadoras da verdade. O Twitter, o YouTube e o Facebook, hoje Meta, se tornaram tribunais sanitários, definindo o que podia ou não ser dito em nome da proteção contra a desinformação. Foi a primeira vez na história que um consenso científico foi mantido não por debate, mas por algoritmo. A suposta neutralidade tecnológica serviu para consolidar um novo tipo de censura, a censura da dúvida. Em paralelo, as empresas de biotecnologia e farmacologia atingiram um poder sem precedentes. Pfizer, Moderna e AstraZeneca tornaram-se não apenas laboratórios, mas agentes geopolíticos. Contratos confidenciais com estados nacionais e cláusulas de imunidade jurídica revelaram a simbiose entre poder econômico e poder sanitário. A saúde virou moeda política e o corpo, garantia de contrato. Mas o aspecto mais profundo desse processo não foi a vigilância externa,
foi a introjeção do controle. Milhões de pessoas passaram a policiar umas às outras, reproduzindo voluntariamente a lógica da obediência. O medo do contágio tornou-se o novo pacto social, e o isolamento uma virtude cívica. Byung-Chul Han chamou esse fenômeno de psicopolítica, a técnica de governo que não reprime, mas seduz. Em vez de impor ordens, oferece segurança emocional. O sujeito acredita estar escolhendo, quando na verdade está apenas reproduzindo o comportamento que o sistema espera. O resultado foi um experimento global de condicionamento. O mundo descobriu, em tempo real, a plasticidade da mente humana diante do controle simbólico. E o dado mais precioso desse experimento não foi epidemiológico, mas comportamental. Agora sabemos até que ponto uma sociedade inteira é capaz de se autorregular quando o medo é suficiente e a narrativa é convincente. Quando o medo é administrado com precisão, ele deixa de ser um sentimento e se torna uma ferramenta. Durante a pandemia, o medo foi calibrado em escalas matemáticas, curvas de contágio, taxas de mortalidade, gráficos e alertas diários. Cada número, cada manchete, cada coletiva de imprensa servia como estímulo para reforçar uma narrativa central, a de que a vida só poderia continuar sob vigilância. Assim, a sociedade aprendeu a obedecer não pela coerção, mas pela ansiedade. O efeito mais devastador desse processo foi psicológico. A relação entre indivíduo e mundo foi reconfigurada por uma lógica de desconfiança. O outro deixou de ser semelhante e passou a ser ameaça potencial. O toque, o abraço e o encontro tornaram-se gestos suspeitos. A sociabilidade humana foi substituída por mediações digitais que prometiam proteção, mas ofereciam isolamento. E o isolamento, sustentado por telas e métricas, produziu uma nova forma de solidão, uma solidão monitorada. Estudos publicados entre 2021 e 2023 em instituições como a Universidade Johns Hopkins e a London School of Economics revelaram o aumento recorde de transtornos de ansiedade, depressão e fadiga cognitiva. As redes sociais, que durante o confinamento foram apresentadas como pontes de contato, tornaram-se instrumentos de comparação e vigilância emocional. A cada postagem, o indivíduo reafirmava sua conformidade com o modelo dominante de comportamento: obediente, preocupado, moralmente correto. A sanidade mental passou a depender da adesão às normas coletivas. Essa dinâmica criou uma forma inédita de controle: o controle da subjetividade. Byung-Chul Han observou que o neoliberalismo aperfeiçoou o poder ao transformá-lo em autoexploração. Na pandemia, essa autoexploração assumiu uma nova camada: a autovigilância. O sujeito passou a monitorar não apenas sua produtividade, mas sua pureza biológica. Testava-se, confessava-se, justificava-se. O medo do vírus deu lugar ao medo de ser visto como irresponsável. A biopolítica alcançou, então, o que Foucault chamaria de ponto de saturação, o momento em que o controle externo se torna dispensável porque foi internalizado. O indivíduo aprendeu a se policiar, a se acusar e a se corrigir. A censura tornou-se hábito, e o hábito, identidade. O que começou como estado de emergência terminou como estado mental. No plano social, as consequências foram ainda mais amplas. A confiança nas instituições foi fragmentada, mas não eliminada. Foi redirecionada. A fé que antes se depositava na religião ou na política migrou para a ciência e para a tecnologia, convertidas em novos oráculos da verdade. O discurso técnico substituiu o debate ético, e o consentimento coletivo passou a ser conquistado pela linguagem da evidência. A sociedade aprendeu a acreditar sem compreender, a consentir sem questionar. Mas o que a pandemia realmente revelou não foi a fragilidade biológica do ser humano, e sim sua vulnerabilidade simbólica. Mostrou o quanto a identidade moderna depende de narrativas de segurança. Quando essas narrativas entram em colapso, o medo ocupa o centro do palco, e o medo, uma vez legitimado, se perpetua mesmo após o perigo desaparecer. Hoje, vivemos as consequências desse experimento silencioso. O controle foi normalizado, o distanciamento virou hábito e a obediência foi internalizada como virtude.
o corpo humano tornou-se código, e o código, fronteira. A liberdade, que antes era um direito, agora precisa ser justificada. Talvez a verdadeira lição da pandemia não esteja nas vacinas, nas curvas ou nas políticas sanitárias, mas no que ela revelou sobre a mente coletiva. A facilidade com que o medo pode ser transformado em fé, e a fé em obediência. A biopolítica não terminou com o fim da emergência, apenas mudou de nome. Agora se chama segurança digital, governança global, saúde mental, bem-estar. O controle permanece, só ficou mais confortável. E talvez essa seja a face mais sutil do novo poder. Ele não precisa mais nos vigiar o tempo todo, porque aprendeu a viver dentro de nós. Obrigado se assistiu até aqui, espero você no próximo vídeo.